Graça e paz, a pergunta é: Deus tem comunhão com o pecado? Deus habita em meio a pecado? Será que você é pecador? Fica conosco nesse Boletim da Fé, nós vamos falar um pouco sobre nós sermos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Graça e paz, meus queridos, minhas irmãs, meus irmãos, que coisa boa ter você aqui conosco, participando de mais um Boletim da Fé. Oh, glória a Deus! Estamos felizes e animados em cada dia poder compartilhar da palavra do Senhor com vocês, amém? Falar acerca das verdades das Escrituras que nos libertaram e que nos mantêm libertos. A cada Boletim da Fé, a nossa proposta é de trazermos mensagem rápida e prática da palavra de Deus. Que você possa ouvir, pegar e já praticar e já correr com isso. O que tem no meu coração hoje para compartilhar com vocês é: será que Deus tem comunhão com o pecado? Será que Deus habita em meio ao pecado? Isso é uma pergunta que às vezes as pessoas ficam questionando. Será que será que eu sou pecador? O que a Bíblia diz acerca dessas verdades? O que as Escrituras dizem acerca disso? Em Romanos, no capítulo 5, no versículo de número 1, Romanos capítulo 5, versículo 1 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justificado, pois, mediante a fé. A Bíblia diz que você foi justificado. O que significa ser justificado? Justificado é você voltar a uma condição sem pecado. Voltar a uma condição purificada. Que condição é essa? A condição que Adão e Eva tinham antes de comer o fruto. A condição que Adão e Eva viviam de relacionamento direto com Deus, que no virar do dia Deus descia, falava com ele, tinha comunhão com ele. Era essa condição de justificado, de alguém que não tinha nenhum tipo de condenação, de alguém que não tinha nenhum tipo de pecado, de alguém que tinha acesso direto a Deus. E a Bíblia diz, segundo Romanos, capítulo 5, versículo 1 que nós lemos agora, que nós fomos justificados. Diga comigo: eu fui justificado. Como que eu fui justificado? O próprio versículo responde: mediante a fé. A partir do momento que você creu em Cristo Jesus, creu na sua morte, creu no sepultamento, creu na ressurreição, você foi justificado. A pergunta é: se o Espírito Santo habita em você, se Deus, através do Espírito Santo, habita em você, você crê que Deus habita em você? Você acredita que o Espírito Santo mora dentro de você? Se Deus habita dentro de você, você acha que você é pecador? Porque se você fosse pecador, Deus não habitaria em você, porque Deus não tem comunhão com o pecado. Deus não está em meio ao pecado. Ele diz que Deus habita em meio aos louvores do seu povo, não em meio ao pecado. Se Ele habita em você, irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, é porque Ele te justificou primeiro. Ele te purificou primeiro. Ele te fez uma nova criatura. E agora que você é justificado, o Espírito Santo pode vir habitar dentro de você. Então você não é pecador. Por quê? Porque você foi justificado mediante a fé em Cristo Jesus. Justificado mediante a fé em Cristo Jesus. Em Colossenses, deixa eu ler esse texto para você. Em Colossenses, no capítulo 1, a partir do verso 13 e 14, Colossenses 1, 13 e 14, a Bíblia diz assim: que ele é Jesus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. No qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Nós fomos redimidos, fomos resgatados de uma condição de império de trevas, de uma condição de pecado, de uma condição de inferior, de sem a graça de Deus, de perdido. Nós fomos tirados dessa condição e fomos transportados para um lugar chamado Reino do Filho do seu amor. E ali Ele te tornou justiça de Deus, te justificou, te purificou, só porque você creu nele. Me permita dizer só. Porque não é um caminho complicado, difícil, é só você acreditar nas palavras de Cristo.
Ele disse, olha, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou morrer, ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Vocês precisam crer nisso, vocês precisam anunciar nisso, e todo aquele que crê nisso será salvo. E essa salvação, irmão, te coloca no lugar de justificação. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 21, que aquele que não conheceu o pecado, quem é que não conheceu o pecado? Diga comigo, Jesus. Jesus é aquele que não conheceu o pecado. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Quem é ele? Deus. Deus fez Jesus pecado por mim. Deus fez Jesus pecado por você, para que nele, para que em Cristo Jesus, nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Purificados, lavados, remidos, sem culpa, sem nenhum medo, sem nenhuma acusação, sem nada. O teu passado é só passado. O teu passado para Deus não existe mais, acabou. A Bíblia diz que você nasceu de novo. Uma criança não tem passado, ela nasceu ali, não tem passado. Nasceu, foi justificado, foi transformado, a condição é outra, a tua condição mudou, a tua condição é de nova criatura, a tua condição é de filho de Deus, a tua condição agora é de sarado, de próspero, de redimido, de bem-aventurado, tudo aquilo que tocar vai prosperar, vai dar certo. Por quê? Porque o Senhor te tirou de um lugar chamado Império das Trevas e te transportou para um lugar chamado Reino do Filho do Seu Amor. E nesse lugar de Reino do Filho do Seu Amor, só pode permanecer quem foi redimido do pecado. Só pode permanecer quem foi justificado. E a Bíblia diz que Deus fez Jesus. Quando foi que Deus fez Jesus pecado por nós? Isso é uma pergunta. Quando foi que Deus fez Jesus pecado por nós? Na cruz do Calvário. Quando Jesus está na cruz do Calvário, todo o pecado da humanidade é lançado sobre ele. É forte, irmãos. Ai que eu choro aqui, oh aleluia! É de emocionar isso, irmãos, porque isso é uma realidade. Isso é uma verdade poderosa sobre as nossas vidas. Quando ele estava na cruz do Calvário, ele foi feito pecado por nós. E acabou. Não existe mais passado para você não. Você começou agora uma nova história. Uma história agora de nova criatura. Só que Jesus não permaneceu na cruz. Jesus não permaneceu morto. O fato de Jesus ter ressuscitado significa que você foi justificado. O fato de Jesus ter ressuscitado significa que o preço foi pago. E agora ele te dá uma nova vida para viver. E mostra isso, pastor, em Romanos, capítulo 4, o versículo 25. Romanos, capítulo 4, versículo 25, diz assim: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Ressuscitou por causa da nossa justificação. A ressurreição de Cristo simboliza a tua justificação. O fato de Cristo estar vivo hoje é por isso que você é justificado. E nesse reino do Filho do Seu Amor, onde só pode viver quem é justificado, onde só pode viver filho de Deus, onde só pode viver aquele que tem a plenitude do entendimento da graça, do favor de Deus sobre ele, é aquele que crê que Jesus ressuscitou. Em 2 Coríntios, capítulo 15, se tu puder abrir sua Bíblia lá, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 17, 1 Coríntios capítulo 15, verso 17, é o capítulo da ressurreição. Diz assim: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Se ele não ressuscitou, você continuaria pecador. Mas o fato de Cristo ter ressuscitado, é a nossa justificação. O fato de Cristo ter ressuscitado é ele ter nos tornado justos, purificados, limpos. Eu amo esse entendimento que hoje, por eu ser a justiça de Deus, por eu ter sido justificado por Cristo Jesus, lavado, está hoje sem culpa, sem nenhum tipo de condenação, eu posso chegar diante de Deus, levantar mãos santas e adorá-lo sem medo, sem nenhum tipo de represália, porque eu fui justificado. Mas também eu posso chegar diante do diabo e dizer para ele: você não tem mais nada para me acusar. Você não tem mais nada para passar na minha cara, porque Cristo Jesus, na cruz do Calvário, levou.
Porque Cristo Jesus na cruz do Calvário levou tudo aquilo que era pecado, tudo aquilo que era como acusação sobre a minha vida, que eu não tinha condição de pagar, mas Cristo pagou. E como é que eu passo a ter acesso a isso? Crendo nele. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio, através de Jesus Cristo, eu tenho paz com Deus. Eu fui justificado. Passou. Eu estou num novo lugar, num novo patamar. É uma nova história. O entendimento de justiça de Deus, meu irmão, vai fazer você andar de cabeça erguida. Não fique achando, pastor, isso significa que a gente não erra mais. Isso significa que eu não peco mais. Isso significa que agora, ai meu Deus, eu não posso cometer nenhum deslize. Não, não. É diferente. Isso significa que a luz foi acesa. E agora você que é crente, justificado em Cristo Jesus, quando você vem errar, e o erro para um crente, um pecado para um crente, ele é um acidente de percurso. Ele não é uma vida de prática de pecado. Ele é um acidente de percurso. E agora que você foi iluminado, quando você tropeça numa pedra, você agora sabe que tipo de pedra é, qual é o tamanho da pedra, o que é que está te atrapalhando. E aí você pode crer em Deus para superar aquilo, para passar por cima daquilo e usar a palavra de Deus para crescer, para não cair mais nos mesmos erros, para não vacilar. A Bíblia diz que se porventura, se porventura alguém vier a pecar, alguém que é nascido de novo, alguém que é justificado, alguém que já foi purificado, se você vier a pecar, a Bíblia diz, nós temos um advogado, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação, ele é aquele que foi pago, que o sangue foi derramado em prol do nosso pecado. João Batista, quando viu Jesus vindo, João Batista diz assim, eis aí o Cordeiro de Deus. Não mais o Cordeiro de Deus que veio para encobrir o pecado, não mais o Cordeiro de Deus que veio para todo ano, tem que estar oferecendo sacrifício pelo pecado como fazia o sumo sacerdote na antiga aliança. Não, não. Eis agora Jesus, o Cordeiro de Deus, que vai remover de uma vez por todas o pecado. Que vai tirar de uma vez por todas o pecado. Mas por que ainda tem pecador aí fora? Porque tem que crer. Se não crer, não tem acesso. Se não acredita, se não crê com o coração e fala com a boca, se a fé não é ativada e rapaz, eu acredito que Cristo ressuscitou, eu acredito que Ele morreu por mim, eu acredito que o sangue foi pago, eu acredito que o preço foi pago. Se você não crê, você não tem acesso a essa verdade de justificação, essa verdade de justiça de Deus, que agora a gente pode orar ao Senhor, ter acesso aos santos dos santos, sem ter o temor, o medo, isso e aquilo. Não, eu tenho acesso. Eu tenho livre acesso. Por que eu sou filho. Ele me justificou, Ele me purificou. Pastor, mas eu errei ontem. Se arrepende. Pede perdão. 1 Coríntios capítulo 11, a Bíblia diz, olha, examine-se, pois o homem a si mesmo. Então, se examina. Para. Você foi iluminado. Os seus olhos foram abertos. O Espírito Santo habita dentro de você. Você sabe agora onde você erra. Você sabe aonde tropeça. Você sabe onde vacila. Se você sabe, você tem condição de desviar, de mudar a rota, de alterar o caminho, de andar de maneira correta. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 4, verso 18, que a vereda do justo, ela é como a luz da aurora. Não é uma coisa oscilante, fica variando, não. A luz da aurora vai brilhando, 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 até ser meio-dia, até ser dia perfeito. Então a proposta do Senhor não é uma caminhada altos e baixos. A proposta das Escrituras para nós, pastor, mas eu ainda não vivo isso. Talvez você ainda não viva isso, mas já tem uma meta para você viver. Qual é a meta? Das Escrituras. A vereda do justo. Você é justo, você foi justificado por Cristo Jesus, pronto. É essa caminhada, essa tua caminhada aí. Ela tem que ser como luz de aurora, brilhando, 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 até ser dia perfeito. Se nesse percurso você errar, ele diz, já tem provisão, se arrepende, muda, se ajusta, conserta, mas continua a brilhar até vir a ser dia perfeito.
Não aceite nenhum tipo de condenação do diabo. Não aceite nenhum tipo de acusação. A tua história mudou. Se você nasceu de novo em Cristo Jesus, a tua história mudou. Se você está me ouvindo e nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, é só você fazer essa oração comigo agora. Dizer assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e como meu Salvador. Eu creio que o Senhor morreu naquela cruz por mim. Eu creio que o Senhor morreu pelos meus pecados e ressuscitou para uma nova vida. E agora mesmo o Senhor está ressurreto, sentado à destra de Deus, intercedendo por mim. Eu creio, Senhor, em Ti. Eu acredito em Ti. Aleluia! Se você fez essa confissão agora, o pessoal vai colocar aqui embaixo um link. Receba Jesus. Preencha aí alguns dados aí embaixo, preencha alguns campos aí, que fica fácil para você entrar em contato com a gente. Nós queremos te ajudar um pouco mais, caso você tenha feito essa oração pela primeira vez. Amém? Eu declaro sobre a sua vida sobrenatural de Deus e um entendimento maior e claro acerca da justiça de Deus. Aquele que te purificou, aquele que te lavou, aquele que mudou a tua história e fez você uma nova criatura. Amo vocês. Até o próximo Boletim da Fé. Shalom.